Fala galera! Vamos falar um pouquinho sobre a população do continente africano, indicadores sociais, o crescimento da população e as epidemias que assolam o continente. As pessoas tendem a procurar locais naturalmente mais convidativos, locais com temperaturas amenas e locais que tenham chuvas regulares. Esses locais no continente africano se dão no litoral, que a gente tem aí a presença de massas de ar úmidas, não em todo o litoral africano, por exemplo, aqui na costa do Atlântico, ali no litoral do Saara, nós temos uma corrente marítima fria. Isso impede a formação de massas de ar. Porém, no litoral, nós temos um clima mais úmido. Na região subsaariana, na região ao sul do deserto do Saara, nós temos aí uma umidade muito maior. E nas áreas próximas aos grandes rios, como no Vale do Rio Nilo. Nesses locais nós temos uma grande concentração populacional. Agora, nas demais partes, no deserto do Saara, que corresponde aí a grande parte do continente africano, nós não temos uma concentração populacional graças ao fator deserto, ao fator climático que impede a concentração populacional, porque como você vai viver num lugar onde não tem água. Temos alguns povos que se acostumaram aí no decorrer da história a sobreviver nesses locais, como por exemplo os beduínos. Agora sobre o crescimento da população do continente africano. Para quando a gente fala de população, existem aí alguns termos que são interessantes, alguns conceitos que são interessantes. Por exemplo, taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade vai ser a quantidade de filhos por mulher, tá? Você vai pegar o número total de nascimentos registrados num país, numa cidade ou num estado, e você vai dividir esse resultado pelo número de mulheres em idade fértil, que vai de 15 até 45 anos. Depois de ter feito essa conta, aí você vai achar um número. Por exemplo, aqui no Brasil, em média, as mulheres têm menos de 2 filhos. Por que esse número é importante? País desenvolvido tem baixas taxas de fecundidade. Quanto mais alta, maior o grau de subdesenvolvimento. Se a gente pegar alguns países do continente africano, a gente vai ver que a taxa de fecundidade está aí entre torno de 6 a 7. Isso significa que tem país africano onde as mulheres têm de 6 a 7 filhos. Num país onde você tenha a maior parte da população composta por jovens, fatalmente você vai ter um país subdesenvolvido, porque você tem muito mais gente dando prejuízo para o governo do que gente contribuindo aí, pagando impostos. Então vamos lá, o crescimento do continente africano, o crescimento da população é extremamente alto. Junto com isso, as taxas de mortalidade também são muito altas, por vários fatores. Falta de estrutura, conflitos, doenças. Isso tudo faz com que as taxas de mortalidade sejam muito elevadas. Grande parte dos países africanos ainda se encontram na primeira fase da transição demográfica. O que isso significa? Que os números, as taxas de fecundidade são muito altas, as taxas de mortalidade também são muito altas e a expectativa de vida é muito baixa. O objetivo é que você consiga baixas taxas de fecundidade, baixas taxas de mortalidade e uma elevada qualidade de vida. Essas últimas características você encontra no país desenvolvido. Agora, já as altas taxas de natalidade, mortalidade e baixa expectativa de vida num país subdesenvolvido. O ideal é que a sua população chegue a essas características, as características de um país desenvolvido. Esse processo nós damos ao nome de transição demográfica. 16% da população do continente africano, do continente inteiro, vive na extrema pobreza. Extrema pobreza é quando você vive com menos de $1 por dia. Dá nem pra imaginar. Imagina você tentar viver com menos de R$2 por dia. É meio complicado. Além disso, a expectativa de vida, parte central do continente africano, é de menos de 50 anos. Temos aí várias epidemias que se alastram e se espalham pelo continente africano. Por exemplo, a epidemia de HIV e agora, mais recentemente, a epidemia de Ebola. Essas epidemias elas se espalham por alguns motivos. Primeiro,
falta de infraestrutura. Depois, o desemprego, a pobreza, a falta de informação, a falta de cuidados médicos e a falta de higiene. Somando todos esses fatores, fica difícil de você controlar uma epidemia. Isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Dá joinha aí, até a próxima. Valeu!